Salve amigos, tudo bem? Olha, estamos de volta para mais uma entrevista, série de entrevistas no meu canal Marcelo Cavalcante. Estamos retornando essas entrevistas aqui no canal e o primeiro assunto dessa volta é a eleição do esporte que acontece na próxima semana. E eu peço para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, marquem o sininho para quando chegar vídeo novo. A gente teve uma entrevista com o Severino Otávio Branquinho e agora a gente vai ter uma entrevista com Paulo Bivar, já que eu chamei Severino Otávio de Branquinho, Paulinho, a quem eu conheço há bastante tempo, desde garoto, no esporte. Tudo bom, Paulinho? Como é que tá? Prazer estar com você aqui. Prazer meu velho. Uma honra encontrar você no ambiente esporte. Quanto tempo, né, rapaz? Não, e a gente se encontrava para falar dessa coisa de torcida, e hoje, como, além de torcedor, evidentemente, mas também como dirigente. Aí eu vou logo perguntando para você, o que é que fez você tomar essa decisão de ser candidato a presidente do esporte? Eu acho que o momento foi oportuno, Marcelo, assim, acho que talvez com você, obviamente, fazia um tempo que acho que a gente não tinha contato, mas quem me conhece, quem convive comigo, sabe que eu sempre tive esse sonho de ser presidente do esporte, sempre admirei muito meu pai, sempre gostei, sempre acompanhei muito de perto, mas infelizmente essas circunstâncias da vida, ou felizmente, graças a Deus tenho uma vida muito boa em São Paulo, profissional, familiar, me impediam de estar mais presente nas atividades do esporte, principalmente fora das gestões do meu pai. Mas a paixão e a vontade, ela sempre existiu. E eu acho que houve agora um momento de uma série de convergência de fatores, mandato tampão de ser um ano, essa flexibilidade que eu tenho de mudar para Recife, de me dedicar de cabeça, a maturidade do próprio meu trabalho lá em São Paulo, então super alinhado. Eu tenho falado essa brincadeira, normalmente meus amigos, os rubro-negros, não se dispõem a ser presidente porque as mulheres não deixam. Falo que o meu problema não foi minha mulher, era meu sócio. Meu compromisso era com o meu sócio para o nosso negócio, então tudo muito bem alinhado. Eu, sinceramente, eu estava fazendo os cálculos, né? Vai fazer 30 dias da passagem do meu pai, então eu não sei, é algo meu, não é algo que eu quero provar nada para ele. A gente teve uma conversa muito superficial sobre isso, nunca foi um pedido dele, não acho que era uma aprovação, mas o fato de eu ter ficado praticamente 45 dias aqui em Recife, muito de perto do grupo dele, dos meus amigos, acompanhando todo esse processo de passagem dele, me reconectando com os temas do esporte, e como todo torcedor que mesmo de longe eu já estava extremamente preocupado, conversando com o meu grupo, veio um senso de que agora é a hora. Me sinto extremamente preparado, acho que a experiência que eu tenho nesse momento, como eu construí minha carreira, minha vida profissional, não podia ser melhor encaixado. Então, por que não, né? Na verdade, eu acho que assim, é o contrário, porque sim, acho que chegou o meu momento, chegou minha hora, eu consigo juntar muito do que eu acompanhei na teoria, nas gestões do meu pai, com minha experiência profissional, com minha experiência e meu conhecimento técnico desenvolvido nesses quase 20 anos trabalhando em São Paulo. Então, enfim, eu acho que meu nome, a nossa chapa, a minha campanha traz um diferencial, e eu acho que eleva o discurso e o perfil da eleição que a gente está vivendo no esporte agora. O torcedor gosta sempre de falar dessa questão do futebol, né? Assim, é o carro-chefe. Não tem esse negócio de política. Eu acho importantíssimo isso. Perfeito. Mas o torcedor quer saber do futebol. Então eu já quero saber o seguinte: qual o treinador que está na cabeça do Paulo? Qual é a forma que vai ser gerido o futebol? Vai ser um grupo? Vai ter um vice-presidente? Não vai? Como é que você está pensando nisso? Acho que primeiro, antes de responder a tua pergunta, acho que a gente precisa discutir um pouco o conceitual. Tá. A tese que eu tenho, que nosso grupo tem, é que nesse momento de reconstrução, num ano crítico, um ano de mandato, a gente precisa, sim, de profissionais executivos de mercado, mas a gente precisa muito desse olhar do carinho do dono, então desse perfil do abnegado. Então a gente vai trabalhar muito em conjunto com esse modelo. A gente vem com Manolo, que é o meu vice-presidente executivo, mas também vai exercer a função de diretor de futebol, sob a tutela de Augusto Caldas, como vice-presidente de futebol. A gente vem com Thiago Petribu e Romero Bivar, também compondo esse time, que é um time profissional e base. Então você já escalou aí uma diretoria de futebol? Uma diretoria campeã, né? Então a gente tem uma diretoria ali estatutária que vai trabalhar em conjunto com o treinador, com o auxiliar técnico, com o executivo de mercado, e montar esse time de acordo com a necessidade que a gente for sentindo que o time vai exigir ao longo do ano.
Acho que é importante dizer, Marcelo, assim, de novo, se eu não tivesse essas pessoas comigo, eu nunca colocaria meu nome, porque não se gere um clube de maneira sozinho. Você é eleito para o cargo máximo de responsabilidade, mas trabalhar e executar o clube é uma outra realidade. Tem muita gente nessa campanha que conhece na teoria, que sequer tem experiência em gestão, e mal entende como funciona o esporte de uma perspectiva propriamente dito administrativo, e eu falo muito sobre a junção do administrativo com o futebol. Certo. Não dá mais pra gente separar isso. Não existe bom gestor, mau futebol, não existe bom futebol que quebra o clube. Isso é uma coisa só. É bom deixar bem claro ao torcedor que, assim, eu parto do princípio, Paulinho, né? Tem que, né? Branquinho, Paulinho. Perfeito. Eu até prefiro. Eu até prefiro, Paulinho. Muito do que acontece dentro de campo é reflexo do que é fora do campo, é dentro dos bastidores do clube. Perfeito. Sabe? E isso tem que ser maturado, isso aí. E o treinador? Treinador, a gente está conversando já com alguns nomes. Tem 2 nomes, eu tenho falado muito isso, de onde já existe um interesse mútuo, onde existem conversas preliminares. Mas é um assunto que é complicado, Marcelo. A gente está praticamente 3 dias úteis aí da eleição. Né? Só está hoje, né? Eu tenho dito isso desde a semana passada, gente, nada vai mudar agora. O esporte não é um clube, não existe só um treinador capaz e com perfil de assumir esse desafio. O que eu tenho dito, assim, a gente tem um perfil de treinador que é um treinador especialista em Série B, que já subiu, que conhece, que preferencialmente, recentemente, esteve na Série B, que entende o que é a dinâmica da competição, que entende qual é o estilo de jogo dos principais concorrentes nossos. Então, alguém que entende muito bem essa dinâmica de Série B. A gente tem discutido muito e conversando muito com os profissionais de mercado. Hoje, Série B e Série A, elas têm como competição por si só características muito diferentes do aspecto tático, físico, estratégico em termos de montagem de plantel. Por ser muito físico, você tem um giro de plantel maior, é um jogo muito pegado, muito duro. Você tem um giro de jogadores em posições chaves, cobrindo o tempo inteiro o terceiro amarelo. Então isso tudo já está planejado, já está antecipado pelo nosso time para segunda-feira a gente vencendo o pleito, 18, 19 horas da tarde. Terça-feira de manhã é trabalho, todo mundo de cabeça dentro da ilha, para fechar o treinador e já começar a fazer também as conversas com o elenco, que eu acho que deve ser o próximo assunto. Futebol não é só treinador. É o seguinte, a linha é essa, né? Quem vai ser o futebol? Diretoria, né? Logicamente, para definir quem é o treinador. O treinador vai para o elenco. É isso que eu vou para esse perfil também. Mas antes de falar, porque você deu as pistas de nome de treinador, fiquei aqui pensando. Guto Ferreira, que subiu recentemente, né? Sei lá, quando do treinador do Juventude, rapaz? Do Juventude, o Thiago, Curitiba Nomosa e o Carpini. Carpini. São nomes que são caras que subiram recentemente. E são, tirando o Guto, que já é bem rodadinho, mas os outros já são mais jovens. Mas perfeito, e são nomes, perfil, são nomes que se encaixam nesse perfil. Não estou afirmando, dizendo que... Não, sim, mas tá nesse bojo. Mas está nesse bojo, sem dúvida está nesse bojo. E o elenco, o perfil de elenco que você vai estar trabalhando aí, no caso? O perfil de elenco já é um pouco mais desafiador, porque a gente é um elenco muito grande já. Mas assim, você pensa em aproveitar algum jogador da base desse time? Porque é o seguinte, eu vejo uma coisa, não é só com o esporte, eu vejo de uma forma geral do futebol. Cara, eu nunca vi um time com uma campanha tão ruim quanto essa. E você manter uma base ruim, querendo ou não, é ruim. Você traz uma coisa negativa, sabe? Se você quer rejuvenescer, como é que você pensa? Concordo totalmente, Marcelo. Aí a gente tem alguns limitadores, alguns pontos. A gente tem muitos jogadores com contrato longos. E rescisão hoje não é uma coisa tão simples como já foi no passado. Rescinde e não paga e joga isso para a próxima gestão. Hoje em dia, as normas e o fair play financeiro, enfim, o mundo do futebol mudou. Eu não acho que a gente tem opção. Tem um outro ponto, então, mas a gente vai trabalhar esse elenco, vamos analisar caso a caso, vamos ver, vamos sentar com os jogadores, com os agentes, entender quem realmente quer ficar. A gente já vê na mídia muita conversa de atletas, eu quero continuar, topo negociar salário. Enfim, muito cedo para falar sobre isso. O que eu posso dizer a gente tem já tudo planilhado, quem é prioridade, quem não é, quem que a gente topa ficar desde que reduza salário, quem que a gente acha que tem perfil de plantel de Série B que já está adequado, quem que a gente não quer de jeito nenhum. Então a gente já tem esse plano de novo para começar a trabalhar dia 1. A gente não precisa esperar nada. Além desses jogadores que estão aqui, tem jogadores que estão fora que vão voltar. Que estão voltando, Everton, por exemplo, que estava no Juventude, Filipinho, mas tem uma série de novidades em relação a plantel. Todo dia a gente viu aí Rivera, está sendo notícia agora de Thiago. Então tem muita coisa acontecendo que eu acho que em termos de plantel ainda vão ter algumas mudanças daqui para terça-feira, seja lá para quem for eleito, né? Mas
Eu acho que o principal ponto, quando você fala, você comentou, né, que nunca viu um elenco, é muito difícil pegar um elenco com resultado tão ruim em campo e fazer esse elenco dar certo. Porque o Sport não caiu disputando. Não foi uma questão de... Exato. Foi humilhado. Você tem a menção honrosa agora com o Ceará, que 37 rodadas fora da zona de rebaixamento, e na última rodada... E o Fortaleza, o rival, que teve uma recuperação muito boa e acabou sendo rebaixado. Né? Mas eu acho que, de novo, voltando de que futebol e o administrativo, né, ou o campo e o fora do campo, eles estão super integrados, a gente não pode também tirar a responsabilidade do que faltou da gestão. Sim, sim. Entendeu? E aí eu falo muito isso. Achar que você contratou um jogador e paga em dia é suficiente, não é. Não é. Isso é o básico. Tá provado aí, né? Tá provado. É o básico. Contratar bem, bons jogadores, pagar salário em dia é o mínimo do mínimo do mínimo. Dali em diante você começa a criar relação de confiança, honestidade, papo reto, uma equipe de alta performance, um clima bom de vestiário e por aí vai. E eu acho que é exatamente nisso que a nossa chapa é extremamente diferenciada. Não tem... E aí a gente vê gente que não fala que a chapa de futebol tem só um homem, outra que todo dia muda quem vai ser ou quem não vai. Uhum. E não estão divulgando e estão mudando o tempo inteiro porque não existe uma chapa para futebol melhor do que a nossa. Pode rodar, pode pegar. A gente até tem falado muito isso. Quem não conhece Manolo da torcida precisa conhecer Manolo e Augusto. O que esses caras fizeram em 2019, 2020, na gestão de Milton, na gestão do meu pai, é um fenômeno. Não existe hoje rubro-negro vivo com mais relacionamento, conhecimento de mercado, pegada para gerenciar um plantel, contratar jogadores, chamar esses jogadores para renegociar e entendem tanto do aspecto técnico do futebol como esse extracampo de vestiário, clima e de ganhar a confiança do elenco, como esse time da gente. Thiago também, Romero também, meu irmão. Então, enfim, eu acho que assim, quando a gente fala de futebol, apesar de eu entender que eu tenho um perfil muito diferente de Branquinho e do Matheus, diferente, na minha visão, trago coisas diferentes que, na minha visão, me tornam um candidato talvez mais adequado para o verdadeiro momento do esporte. No futebol eu não acho que tem nem comparação. Todo respeito ao Antônio Júnior, todo respeito a Marcos Vinícius. São boas opções. Se a gente não ganhar, vão estar em boas mãos. Mas aqui é, para mim, a diferença de um time A para um time B, sem fazer analogia de Série A e Série B. São boas opções, mas eu acho que nosso time é muito diferenciado, mas por muito, sabe? Aí tá falando de futebol, e eu queria saber de você, assim, agora também a questão do patrimônio. Aí passando na Ilha do Retiro, o gramado da Ilha do Retiro foi linda, a obra foi maravilhosa, trabalho estupendo, mas deu uma azar danada, quem é supersticioso fala que o gramado foi novo, mas o time não ajudou. Mas assim, você passa na frente da Ilha do Retiro, tá lá a sede, me dá uma certa angústia em ver, por exemplo, o telhado ali daquele negócio, tá do jeito que tá. Além daquilo ali que é evidente, está na pauta, quais são as outras coisas que você pensa, quais são os outros planos para o patrimônio da ilha? Uma das coisas que a gente adicionou, se você me permite um rápido jabá, Marcelo, depois a gente pode voltar. Na semana passada a gente solidificou o nosso compromisso, eu não gosto de chamar plano de governo, porque para mim não é governo, é uma empresa, mas um compromisso, caso seja eleito, onde a gente tinha 3 principais planos. Um deles, não necessariamente em ordem de prioridade, mas um deles a criação do Comitê de Transparência, que eu acho que é algo que já tem um plano que a gente está divulgando hoje nas redes sociais, exatamente de como vai funcionar. Voto digital para a eleição de 2026, que para mim é importantíssimo para alavancar a receita do clube, reconectar o torcedor, não só no futebol, mas na política. Nossa Senhora, voto digital, comitê de transparência, reconstrução, que o voto digital também tem muito a ver com a reconstrução dos consulados. É possível fazer, vou fazer uma pergunta de leigo aqui, nesse voto digital, o cara que está morando no céu, onde fazer a voto... Hoje em dia, inclusive, sei lá, você já tem, a OAB já faz voto digital, hoje em dia você tem certificação, você tem reconhecimento via token, 2 etapas, a gente já tem registro de facial de todo mundo, hoje em dia é extremamente seguro. Sem fazer nenhum tipo de alusão à política, mas pelo amor de Deus, voto impresso de hoje em dia não dá, né? O pior não é nem o voto impresso, porque, enfim, tem algumas coisas de estatuto que a gente precisaria trabalhar muito junto ao Conselho, que no Estatuto do Esporte, do jeito que está escrito, na teoria, mesmo na Ilha do Retiro, a questão sobre o voto, a eleição tem que ser, o voto tem que ser exercido dentro da ilha. Então, mesmo que você tivesse um voto digital com reconhecimento facial, é dupla a interpretação, mas a gente precisaria da aprovação do Conselho, mas o meu compromisso é em levar esse assunto para o Conselho.
E voltando para a tua pergunta, o quarto pilar, que é um pilar que a gente está adicionando de uma conversa que eu tive na segunda-feira com um grupo de investidores lá de São Paulo, de linhas de financiamento para investimentos em patrimônio, seja no CT, seja em sede social, seja no estádio. Tá. Então, eu fiquei bem empolgado com essa conversa. Então, a gente está incluindo agora esse quarto pilar, que a gente ainda não tem um nome exatamente, mas é um compromisso de entregar a estrutura da ilha, a estrutura física. E para mim, eu estou falando muito ilha e aos redores, a sede não tem nem o que dizer, mas principalmente ilhas aos redores, porque conecta também com a base central do meu plano, que é como que eu reconecto o torcedor. Então, a gente precisa ter uma experiência melhor do torcedor na chegada no estádio, na compra do ingresso, no acesso aos lugares dele, infraestrutura básica de banheiro, bar, restaurante, loja, compra de material licenciado do clube. Tudo isso passa por uma necessidade muito grande de investir, de novo, na experiência do dia do jogo, porque é assim que a gente vem. Falar que a gente quer reconectar com o torcedor é muito fácil. A gente é a única chapa que tem plano, que tem ideia, que tem ação. Então, desses 4 compromissos, respondendo a tua pergunta novamente, Marcelo, esse quarto pilar vem dessa conversa, porque precisa de dinheiro. A gente sabe que ano que vem vai ser um ano extremamente desafiador do lado financeiro, mas a gente já tem agora uma possibilidade de um aporte ou de conseguir dinheiro no mercado num custo super interessante para o clube, porque isso vai ter que ser feito. Não adianta dizer um mandato tampão, não tem dinheiro para investir na sede. Você sabe qual é a realidade financeira do esporte? Já tomou conhecimento? Tá ruim, tá boa, tá péssima? Como é que você está vendo? Hoje eu posso afirmar que a gente tem uma noção, eu tinha falado de 70%, acho que já está mais perto de 80%. O que falta é a gente entender ainda algumas linhas de relação de jogadores, em termos de folha, administrativo, futebol, a gente tem uma boa noção. A gente já começou a construir, tem uma boa noção do que é a previsibilidade de caixa, principalmente para o primeiro trimestre do ano que vem. Não é um cenário de terra arrasada, houve de fato um descasamento de caixa. Hoje, com as informações que eu tenho em dia, o que a gente vê foi uma execução de um plano estratégico para esse ano muito mal feita, muito dinheiro gasto em jogadores que não performaram, que sequer foram titulares ou nem estavam no clube, como é o caso de Carlos Alberto, que precisou até ser negociado. Então não se faz um investimento dessa magnitude, desse porte, com um resultado de futebol tão ruim. Então assim, vai ser desafiador, mas de novo, eu já tive algumas conversas, não só com investidores para infraestrutura, investidores, potenciais parceiros financeiros, empresas especialistas em organização, em auditoria, compliance, investigação, as principais empresas que preparam clubes em processo de SAF para analisar governança, processos financeiros. Então, eu tenho muita confiança que a gente sabe de onde tirar recurso, alavancar recurso, para no ano que vem a gente minimamente ter um clube viável para disputar a Série B, garantindo o acesso. Note que eu estou falando disputar com acesso garantido, porque o Sport tem que subir ano que vem. Tem. E dá para subir. A gente tem muita confiança nisso. A gente já fez perspectivas, entendendo a realidade financeira do clube, voltando para o tema futebol, porque como eu te digo, não tem como falar de dinheiro sem falar de futebol, não tem como falar de futebol sem falar de dinheiro. Tem futebol, tem que estar falando. Então, a gente está prevendo, nosso planejamento é, em fevereiro, até final de fevereiro, começo de fevereiro, a gente chegar numa folha de 4 milhões de reais, com uma margem de chegar a 5 milhões ali no segundo semestre. Rapaz, é uma folha alta, hein? A Série B. É a realidade, né, Marcelo? Se você analisar dos 4 clubes que subiram esse ano... A Série B ano que vem vai ser difícil. Vai ser dificílima. Olha as folhas, inclusive tenho estudado muito e analisado, olha as folhas de acesso do Ceará, pega os clubes que subiram ano passado, pega os clubes que subiram esse ano. A gente teve raríssimas exceções. Hoje em dia, e aí é isso, tem outras chapas estão com a história de que o plano é não cair. Gente, pelo amor de Deus, se o Sport não subir ano que vem, é um desastre. Aliás, eu acho que passando o futebol pernambucano de uma forma geral, né? Então, todo mundo tem que lutar para subir. Perfeito. Futebol nordestino, a gente saiu da maior presença de clubes nordestinos da história. Queda, 3 caídas, né? Então, impressionante isso. E por muita sorte, o Vitória, né? De novo, a gente falou de Ceará e Fortaleza, o Vitória, no Circunstância, também é um trabalho espetacular de Jair Ventura, mas não dá para pensar numa folha menor. E eu tenho dito isso, analisando a verdadeira situação do esporte hoje, o problema do esporte não era uma folha muito alta, foi o desempenho em campo que foi ruim. O desempenho em campo foi muito ruim. Eu acho que qualquer pessoa daria para ter feito essa folha, você tem gastado, porque a folha a gente está falando salários e luvas. Sim, sim. A gente está desconsiderando completamente as compras de direitos. Que esse foi o grande desafio. 60 milhões de reais em praticamente 5 jogadores.
praticamente 100%, todos esses jogadores, nenhum deles foi comprado em 100%, era 60%, 70% no máximo, que isso é outro ponto que a torcida não prestou atenção. Então, quando você falou, ó, pagamos 70%, pagamos 9 milhões e 70% de um jogador. Esse jogador, na verdade, ele está precificado em 12. A torcida está dizendo, esse jogador não vale 9. Gente, não é que a gente pagou 9. A gente comprou 9 milhões de um jogador que estava precificado em 12. Então, um buraco, quando a gente olha onde foi investido e em relação da performance desses atletas, onde o esporte adquiriu direitos federativos, de uma perspectiva estratégica de retorno sobre investimento, foi horrível. Um disparate muito grande. Né? Então, assim, eu faço muito um comparativo, eu sou um cara muito de análise de dado. Então, uma coisa que eu falo e que vem muito de outros esportes, uma coisa que eu acho que eu aprendi no meu período trabalhando na Nike, que eu acho que tinha uma cultura de performance da marca absurda, quanto custou cada ponto, por exemplo. Então é isso que a gente tem que ter em mente. E quando a gente olha para a Série B, a gente tem que entender isso também, olhar esses clubes que subiram, quanto foi gasto, quanto custou cada ponto, analisar esses clubes que subiram, os clubes que ficaram um pouco abaixo, os clubes que caíram. Então a gente vê que a gente não vai, assim, é arriscar demais dizer, Marcelo, eu vou subir com a folha de 2,5 milhões. Você pode subir, pode disputar também para não cair. Você está fazendo, então, dizendo uma forma, um valor de folha, com a certeza e a garantia de que com esse valor e com esse investimento sendo feito de forma correta, vai subir. Perfeito. E aí, de novo, confio no meu time de futebol, no trabalho da gente de relacionamento, junto aos outros grandes clubes, o nosso conhecimento de campo, com o treinador, com o auxiliar técnico, com um bom executivo de futebol, a gente não vai fazer essas loucuras. Eu falo, se a gente analisar uma história super recente, 2019, 2020, o Sport não comprou nenhum jogador. O Sport mal pagou por empréstimo. Sim, eram jogadores disponíveis no mercado, cedidos. A maioria deles que vieram, inclusive com salário pago pelos clubes de origem, porque eram talentos que não estavam tendo oportunidade e daqui do Sport conseguiram deslanchar para o futebol brasileiro. Vários atletas daquele time de 2019. 2020 já é um pouco diferente. Um time mais aguerrido, um time sem nenhum tipo de medalhão, sem craque nenhum. Não era de fato o melhor futebol, mas o que esse time rendeu, considerando a folha, isso é muita coragem, Marcelo. E lembra, não chegamos na última rodada não, evitamos o rebaixamento 2 rodadas de antecedência sem depender de ninguém. Então, de uma perspectiva de retorno sobre investimento, apesar do que a torcida esperava do elenco e do plantel, para a eficiência financeira do clube foi absolutamente espetacular. Inclusive ontem Manolo deu uma entrevista excelente, falando de que nesse ano, principalmente de 2020, além de não ter caído, foram pagos mais de 50 milhões em dívidas. Caramba. Então, assim, uma gestão superavitária, como ele falou, e é isso que a gente está propondo. Pegar o clube, analisar. A gente já fez isso em momentos muito piores. A gente tem as pessoas que conhecem exatamente esse modelo de trabalho, é chegar e trabalhar. Olha, a gente falou do futebol, falamos da parte vamos à outra parte para finalizar nosso bate-papo, que é a questão política. Você está entrando num terreno agora bem diferente do que você entrou anteriormente. Eu conheci você mais como torcedor, como ali acompanhando seu pai e tal. Agora não, você está entrando para ser logo presidente, né? Logo mandatário do clube. Como é que você está vendo o clube politicamente falando? E se caso uma vitória, você vai trabalhar, vai ouvir, vai chamar os outros candidatos para conversar, para trocar uma ideia de um trabalho. Se caso não vencer, você está disponível também a trabalhar pelo clube, a ter um contato diferente do que você tem tendo? Como é que você está pensando em relação a isso? Acho que essa pergunta eu podia ser uma outra entrevista. Outra entrevista, né? Dá para ser um bloco de entrevista a gente fazer uma sessão sobre isso, mas assim, eu estou muito surpreso negativamente com o ambiente político do esporte. Eu acho que está muito na mão dos bastidores e não do sócio de verdade. Não é o sócio quem escolhe o presidente. Então isso é uma coisa que me preocupa, por isso de novo meu compromisso com o voto digital, de pessoas que talvez não estejam tão dentro do ambiente político possam exercer seu direito democrático e uma série de outras coisas. Me impressiona como a política do esporte parece muito mais, e de novo, eu falo isso porque há 20 anos eu exerço uma vida corporativa, trabalhando em multinacionais, trabalhando para as multinacionais, implantando governança, implantando planejamento sucessório, ajudando essas empresas a montarem os melhores times executivos possíveis. E eu vim inocentemente para essa campanha achando que a política do esporte era parecida com isso. Precisamos escolher um presidente.
Não é um presidente de partido, não é um deputado, não é um senador, não é um vereador. É um presidente de um clube que é uma organização, é uma instituição e tem que funcionar muito mais parecido com o mundo privado do que necessariamente com o mundo... Só interrompendo a minha pergunta, e a tua resposta em relação à minha pergunta, só falando, você sendo presidente, você iria trabalhar a mudança do estatuto para esse tipo de coisa, de fazer uma votação direta. Também. A SAF também está no teu radar? Total. E aí, talvez, desculpa, Marcelo, eu estava contextualizando demais, mas voltando para a tua pergunta. Acho que a gente precisa mudar o ambiente político e acho que se eu ganhar, talvez um ano não seja tempo, porque para mudar o ambiente político significa mudar estatuto, mexer em uma série de coisas, mas é algo que eu quero, não vou prometer conseguir fazer, vou tentar. Sobre se eu ganhar, eu tenho dito, eu não tô palanque, me perguntaram outro dia, se você perder a chapa Esporte Eterno continua? Gente, não, isso é um nome de chapa, não é um movimento político. Acabou a eleição, acabou a política. Estou à disposição, tenho dito, falei isso nas minhas primeiras entrevistas, que me criticaram muito por sair como um terceiro candidato e enfraquecer Leões pela Mudança e tudo mais. Eu falei, gente, quanto mais opção de candidato, melhor o processo democrático do clube, isso é bom para o sócio, o torcedor escolher. Terminadas as eleições, a gente tem que se unir. E eu vou me disponibilizar sim para responder a tua pergunta, né? Seja lá quem vença, quem precisar da minha ajuda, eu vou me disponibilizar, principalmente, de novo, no eixo sul-sudeste, onde eu tenho muito relacionamento e abertura. Salvo visto que seja lá quem seja eleito, tenha de fato e conduza o clube dentro do que você pensa, né? De uma índole, de um pensamento filosófico de gestão parecido com o meu. Lógico. Então, isso sem dúvida. Você tinha feito outra pergunta, né? Sobre SAF, sim. E aí, esse meu paralelo e a minha estranheza e essa crítica do processo político parecido com o mundo político e não no mundo corporativo, conecta diretamente para mim como SAF. Quando você olha SAF, Botafogo fez uma SAF, quem que veio? Veio um presidente. Quem era o presidente? Um jovem executivo, baita currículo invejável, MBA, numa das melhores faculdades do mundo. Curitiba, entrou uma SAF, quem que é o presidente do Curitiba? Executivo, de mercado, trabalhou uma baita experiência gerindo uma das maiores empresas de gestão de eventos esportivos e ativos esportivos do Brasil. Então, executivo apontado pela SAF de mercado. E quando a gente vem para o esporte, a gente pouco está olhando currículo, experiência, o que a gente ainda olha, quem apoia quem que pede apoio de quem. Pois é. E, então, assim, eu tenho falado até isso. Outro dia alguém reclamou numa live, fez uma pergunta, tipo, mas pô, esse cara com um papinho muito corporativo. Eu falei, bom, acho que você não deve ser a favor de SAF, porque no dia que acontecer uma SAF, a primeira coisa que vai acontecer vai ser essa virada de chave. Então, não dá para querer SAF, querer profissionalização, organização, transparência, governança e não querer uma pessoa para gerenciar o clube. Mas aí no caso mas essa SAF que você está falando, você pensa na SAF de um grupo de empresários para gerir o esporte, ou você quer fazer o trabalho seu, da sua gestão, com um perfil de SAF sem precisar de nenhum tipo de... Eu acho que esse tema SAF, Marcelo, a gente tem que até mudar. Tem que fazer outro programa também, né? Também, mas eu vou te dizer, acho que a minha opinião que é importante. Pelo que eu pude acompanhar daqui, óbvio, eu não sou um expert, estou me tornando, estou conversando, estou estudando, já conversei com várias pessoas desde a minha candidatura para tentar entender melhor. Mas uma coisa que me chama a atenção é que aqui em Pernambuco, a torcida do esporte está pensando em SAF como se fosse trocar de carro ou comprar um imóvel. Não depende de você, depende do investidor. Então, tem que fazer SAF, o esporte tem que virar SAF. Não, gente, o esporte tem que ser atrativo para uma SAF boa para o clube. Na Série B, por prerrogativa, a queda de receita que a gente está tendo em 2026, por si só, já não é o melhor momento para fazer. Se a gente quer pôr uma SAF no momento de mais interesse, numa avaliação financeira interessante. Então, eu tenho muito dito isso. SAF não é um processo de escolha do clube, o clube se dispõe, mas muitas vezes você tem que esperar o momento correto, o momento de mercado, investidores com apetite num projeto como o esporte, num momento que o clube esteja preparado para isso. Então, a minha gestão, eu sou super a favor, para mim eu tenho dito muito isso, SAF é uma questão de competitividade, quem não fizer, ou os últimos a fazerem, não vão sobrar os melhores investidores ou os melhores projetos. O esporte tem que estar pronto e financeiramente viável para quando isso aconteça. Paulinho, para a gente terminar o bate-papo da gente, eu queria que você olhasse lá para a nossa câmera e mandasse um recado para o torcedor do esporte que vai ter eleição ano que vem. Ano que vem não, semana que vem. Segunda-feira, né? Ano que vem é daqui a pouco. Ano que vem tem também, Tem né? também, pois é. Mas essa primeira etapa do mandato é já na segunda-feira, né? Segunda-feira, dia 15. Segunda-feira, dia 15. Dá esse recado aí para o torcedor. Eu acho que assim, eu tenho dito, torcedor, essa é a eleição mais importante das últimas. É uma eleição que o torcedor tem muitas opções. Acho que, graças a Deus, não tem a opção certa e errada, são 3 opções muito boas.
mas eu acho que o perfil dessas opções e analisar muito bem essas opções é importante. O que eu tenho dito para o torcedor é: a nossa chapa não é uma chapa de teste. Praticamente todo mundo que vem no nosso grupo tem experiência comprovada de passagens de sucesso no esporte, tirando o esporte nesse tipo de momento, nesse tipo de situação. Então, com todo respeito aos demais candidatos e às demais chapas, eu acho que o sócio precisa olhar para o momento do clube, esquecer política, esquecer compromisso, esquecer a parte de movimentos e olhar qual chapa, qual candidato, quais pessoas estão ao redor desse candidato faz mais sentido para esse desafio que o esporte vai encarar agora no ano que vem. Paulinho, muito obrigado. Marcelo, bom te ver, meu velho. Muito tempo a gente se via, que bom estar aqui. Você e Branquinho também, fazia tempo que eu não via Branquinho e estar aqui foi um prazer. Eu queria mandar um recado aí, um convite novamente para o Matheus, que está participando. A gente já convidou o Matheus, a intenção era fazer uns 3, só que o Matheus está com uma agenda muito complicada e tal, e ainda tem tempo, né? Hoje é quinta, tem a sexta-feira, tem o sábado, tem o domingo, se quiser, tem que dar um jeito para participar. O interessante é ter os 3 e bater o papo aqui com a gente. O Matheus... Paulinho está aqui, ontem foi Branquinho, com certeza, Matheus. A gente vem aqui, outro chamado Mateuzinho também, para a gente fazer uma conversa bem descontraída também, tá bom? Pessoal, obrigado. Compartilhem aí o bate-papo, comentem, curtam também. Esse papo de blogueirinha, eu me enrolo, mas vai lá. Se inscreva no canal e marque o sininho, porque quando chegar conteúdo novo, você será avisado. Até a próxima. Tchau.